A taça de cristal se estilhaçou contra o piso de madeira, o líquido vermelho se espalhando pelo assoalho como sangue de uma ferida fresca. Mas não foi isso que se despedaçou. Foi o vinho que havia estado no meu rosto 3 segundos antes, escorrendo do meu cabelo, manchando minha camisa branca social, ardendo nos meus olhos. O pai da minha esposa, Roberto Mendonça, estava de pé na cabeceira da mesa de jantar com uma taça vazia na mão e puro desprezo nos olhos. A irmã mais nova da minha esposa, Fernanda, estava rindo tanto que precisou se apoiar na beira da mesa. Obrigada, pai, Fernanda conseguiu dizer entre gargalhadas. Talvez isso ensine algum respeito a ele, porco imundo. Senti minhas mãos apertarem a cadeira embaixo de mim. Toda a família Mendonça estava observando. Minha esposa, Vanessa, estava paralisada ao meu lado, com o rosto indescritível. Sua mãe, Patrícia, tinha a mão sobre a boca, mas eu não conseguia saber se era choque ou diversão reprimida. Seu irmão Tiago estava olhando para o prato como se quisesse desaparecer. E Roberto, ele ainda estava ali de pé, peito estufado, como se tivesse acabado de fazer algo heróico. Me levantei lentamente. A sala ficou em silêncio, exceto pelas risadas de Fernanda que iam diminuindo. Enfiei a mão no bolso e peguei meu celular. Meus dedos estavam firmes, apesar da raiva correndo nas minhas veias. Rolei até um contato que nunca pensei que usaria em um jantar de família e apertei ligar. Santos, disse quando a linha se conectou. É hora, execute tudo o que discutimos. Desliguei. A sala estava em silêncio mortal agora. Até Fernanda havia parado de rir. Eles não faziam ideia com quem estavam lidando. Não faziam ideia do que eu havia construído, do que eu controlava, ou do que estava prestes a tirar deles. Mas estavam prestes a descobrir. Meu nome é Rafael Oliveira. Tenho 44 anos. E até aquele jantar de Réveillon, a maioria das pessoas me descreveria como um homem quito e modesto que trabalhava no mercado financeiro. O que eles não sabiam era que quieto não significa fraco e modesto não significa sem poder. Passei os últimos 15 anos construindo algo maior do que a família Mendonça poderia compreender. E passei os últimos 6 meses me preparando para este momento exato. Os Mendonça nunca me respeitaram. Não desde o dia em que casei com Vanessa 8 anos atrás. Para eles, eu era o genro que não vinha do dinheiro antigo, que não tinha o pedigree certo, que não pertencia ao mundo deles de clubes sociais e bailes de caridade. Roberto havia feito sua fortuna em imóveis comerciais nos anos 80, comprou propriedades quando estavam baratas, as desenvolveu e surfou na onda da renovação urbana. Ele se considerava um self-made man, o que tornava seu desdém por mim particularmente irônico. Rafael trabalha no mercado financeiro, ele dizia às pessoas nas festas, colocando ênfase suficiente na palavra para fazê-la soar suja. Alguma coisa de investimentos. Eu realmente não entendo o que ele faz. A verdade era que Roberto entendia perfeitamente bem o que eu fazia. Ele só não suportava que eu tivesse me tornado mais bem-sucedido que ele sem sua ajuda. Eu dirigia um fundo de private equity especializado em ativos em dificuldades, propriedades comerciais que estavam falhando, empresas à beira da falência, empreendimentos que não conseguiam financiamento. Eu as comprava por centavos no real, as reestruturava e as tornava lucrativas, ou as revendia por ganhos substanciais. Meu fundo gerenciava mais de 1 a 2 bilhão de reais e meu patrimônio pessoal estava em torno de 280 milhões. Mas os Mendonça não sabiam nada disso. Para eles, eu era apenas Rafael, o cara quieto que acenava educadamente para as histórias do Roberto e nunca discutia quando ele criticava minhas escolhas de carreira. Vanessa sabia, é claro. Ela havia visto os extratos bancários, assinado as declarações de imposto de renda, mas nunca corrigiu as suposições da família sobre meu sucesso. Esse deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. O problema começou pequeno. Roberto fazia piadas sobre minhas roupas nas reuniões familiares. Rafael, você comprou esse terno numa loja de departamento? Tiago falava sobre seu escritório de advocacia, de uma forma que implicava que meu trabalho era de alguma forma menos legítimo. Patrícia perguntava quando planejávamos comprar uma casa maior, como se nossa casa de 4 quartos no Morumbi não fosse suficiente. E Fernanda, ela era a pior de todas. Ela havia se casado com um gerente de hedge fund chamado Eduardo Cortez.
que fazia questão de discutir sua estrutura de bônus em todos os jantares da família. A firma do Eduardo está projetando 30% de retorno este ano, Fernanda dizia, olhando diretamente para mim. Que tipo de retorno seu fundinho consegue, Rafael? Eu sorria educadamente e mudava de assunto. Deixava que pensassem o que quisessem. Meu fundo tinha uma média de 42% de retorno na última década, mas não havia sentido em corrigir suas suposições. Aprendi cedo no meu casamento que os Mendonça não estavam interessados em fatos que contradissessem sua narrativa. Vanessa era diferente quando nos conhecemos. Ela estava trabalhando como curadora em uma galeria de arte contemporânea, apaixonada por sua carreira, determinada a deixar sua própria marca fora da influência da família. Me apaixonei por sua independência, sua inteligência aguçada, a forma como ela podia discutir tudo, desde expressionismo abstrato até economia comportamental. Mas lentamente, ano após ano, ela derivou de volta para a órbita de sua família, começou a ir a mais eventos da família Mendonça, começou a adotar suas atitudes, começou a me olhar da forma como eles me olhavam. 6 meses antes daquele jantar de Réveillon, algo mudou. Vanessa começou a atender ligações em outros cômodos, começou a ir a reuniões do clube de leitura, que duravam até meia-noite. Começou a fazer as unhas e pintar o cabelo, com uma frequência que parecia excessiva, mesmo pelos padrões dela. Eu não sou estúpido, conheço os sinais. Então fiz o que qualquer homem inteligente faria. Contratei um detetive particular. O nome dele era Marcus Fleming, um ex-agente experiente da Polícia Federal que agora estava dirigindo e administrando sua própria firma especializada de investigação discreta e confidencial. Em apenas 2 semanas de trabalho meticuloso e dedicado, ele conseguiu reunir absolutamente tudo o que eu precisava saber. Fotografias comprometedoras de alta resolução, vídeos detalhados capturados em diversos ângulos, registros telefônicos completos e minuciosos, mensagens de texto reveladoras e devastadoras. Vanessa estava tendo um caso extraconjugal prolongado e intenso com Jackson Santana, um galerista sofisticado e persistente que a vinha perseguindo e cortejando insistentemente há mais de um ano inteiro. Eles se encontravam regularmente no loft luxuoso e bem equipado dele localizado no centro da cidade, precisamente 3 vezes por semana, em horários cuidadosamente planejados. As mensagens trocadas entre eles eram explícitas e sem pudor, detalhadas até o último aspecto, e completamente cheias de zombaria cruel e desprezo absoluto sobre mim e minha pessoa. Rafael não faz a mínima ideia de nada do que está acontecendo, dizia uma das mensagens que li com crescente incredulidade. Ele é tão ingênuo e desatento. Só fica ali sentado passivamente com suas planilhas intermináveis e sua vidinha quieta, monótona e sem brilho. Outra mensagem cortou ainda mais fundo, atingindo diretamente meu orgulho. Ele é exatamente o que meu pai sempre disse e previu desde o começo. Um ninguém completo fingindo e se esforçando para ser alguém importante. Sentei-me sozinho no silêncio absoluto do meu escritório particular, lendo e relendo essas mensagens devastadoras uma após a outra, sentindo algo frio, pesado e duro se estabelecer e se solidificar gradualmente no meu peito. Não era exatamente desgosto puro ou repulsa. Era algo mais profundo, mais como uma clareza absoluta e cristalina. A mulher com quem me casei anos atrás não existia mais de verdade, se é que algum dia realmente existiu tal pessoa. O que restava agora era simplesmente uma Mendonça de sangue, que se casou muito abaixo de sua posição social privilegiada e elevada, e agora estava ativamente procurando e buscando um upgrade conveniente para sua vida. Foi precisamente então, naquele momento de revelação dolorosa, que comecei a planejar cuidadosa e metodicamente minha resposta. O império imobiliário comercial tão alardeado de Roberto Mendonça não era nem de longe tão sólido e inabalável quanto ele fazia parecer para o mundo exterior. Eu sabia disso perfeitamente porque vinha acompanhando e monitorando suas propriedades estrategicamente há anos consecutivos. Não porque estava planejando alguma vingança antecipada, mas simplesmente porque era exatamente isso que eu fazia profissionalmente no meu dia a dia.
Analisava meticulosamente mercados imobiliários comerciais complexos, identificava vulnerabilidades estruturais e financeiras escondidas e posicionava estrategicamente meu fundo de investimento para capitalizar oportunidades lucrativas quando elas surgiam. E o portfólio extenso do Roberto estava absolutamente cheio e repleto de vulnerabilidades perigosas e exploráveis. Ele possuía oficialmente 12 propriedades significativas espalhadas pela região metropolitana inteira, principalmente edifícios comerciais antigos e tradicionais que havia comprado estrategicamente décadas atrás, quando os preços eram mais acessíveis. Três delas tinham hipotecas substanciais vencendo no próximo ano fiscal. E baseado nas avaliações atuais e realistas do mercado imobiliário, ele certamente teria problemas sérios e significativos para conseguir refinanciar essas dívidas em condições favoráveis. Outras duas propriedades estavam significativa e preocupantemente subocupadas, provavelmente sangrando dinheiro precioso todo mês sem exceção. E sua propriedade principal e mais emblemática, a imponente Torre Mendonça, localizada bem no centro financeiro, tinha um inquilino importante e estratégico, cujo contrato de locação estava expirando definitivamente em apenas 6 meses. Passei os meses seguintes inteiros posicionando silenciosa e discretamente minhas peças no tabuleiro de xadrez. Abordei cuidadosamente o maior inquilino e mais lucrativo do Roberto através de intermediários confiáveis e terceiros discretos, e ofereci condições substancialmente melhores e mais vantajosas em um prédio moderno e bem localizado que meu fundo de investimento possuía. Eles aceitaram minha proposta na hora, sem hesitação alguma. Contatei diretamente os bancos comerciais que detinham suas hipotecas volumosas e expressei interesse genuíno e sério em comprar as notas promissórias com desconto considerável caso Roberto eventualmente desse calote ou falhasse nos pagamentos. E comecei sistematicamente a acumular e compilar informações detalhadas e comprometedoras sobre absolutamente todos os ativos da família Mendonça que consegui encontrar e documentar. O escritório de advocacia prestigioso do Tiago estava com dificuldades operacionais e financeiras crescentes. Ele era reconhecidamente um advogado medíocre e pouco competente, vivendo exclusivamente e parasiticamente do nome tradicional e da reputação da família, e vários de seus clientes importantes e lucrativos estavam cada vez mais insatisfeitos e frustrados com a qualidade inferior de seu trabalho. Documentei meticulosamente tudo isso, com evidências concretas. O marido da Fernanda, o Eduardo, não era bem a história de sucesso brilhante e inspiradora que ela constantemente fazia parecer e alardeava em eventos sociais. Seu hedge fund exclusivo e supostamente sofisticado havia performado consistentemente abaixo do mercado por 3 anos consecutivos e frustrantes, e vários investidores importantes e influentes estavam rapidamente retirando seu dinheiro e transferindo seus recursos para outros gestores. Confirmei todos esses fatos através da minha extensa rede de contatos profissionais no mercado financeiro. Até mesmo Patrícia, a matriarca aparentemente impecável, tinha segredos sombrios e vergonhosos. Ela vinha secretamente pegando dinheiro emprestado do Roberto regularmente para sustentar e alimentar um vício compulsivo e descontrolado em compras de luxo, que faria os olhos da maioria das pessoas normais lacrimejarem de choque e espanto. Quando finalmente chegou a noite aguardada do Réveillon, eu tinha em mãos um quadro completo, detalhado e devastador do frágil castelo de cartas financeiro da família Mendonça. Tudo o que eu realmente precisava agora era identificar e aproveitar o momento certo e perfeito para derrubá-lo completamente. O jantar formal de Réveillon começou de forma completamente normal e previsível. Vanessa e eu chegamos pontualmente à mansão imponente e luxuosa dos Mendonça, exatamente às 18 horas em ponto, juntando-nos cerimoniosamente a Tiago e sua esposa Melissa, Fernanda e Eduardo, e, é claro, os anfitriões Roberto e Patrícia. A casa inteira estava decorada impecavelmente com aquele bom gosto caro e refinado que apenas o dinheiro abundante pode comprar, mas que a verdadeira classe social tem que cultivar ao longo de gerações. Cristal brilhante e importado por toda parte, flores frescas e exóticas trazidas especialmente para esta ocasião, uma refeição elaborada e requintada preparada por um serviço de buffet renomado que provavelmente custou mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas comuns consegue pagar.
Roberto presidia majestosamente a mesa elegante, discursando longamente sobre sua aquisição mais recente e ambiciosa, um shopping center extenso nos subúrbios, em desenvolvimento que ele alegava confiantemente seria absolutamente transformador para toda a área circundante. Tiago falava animadamente sobre um caso jurídico complexo em que estava trabalhando, exagerando descaradamente seu papel e importância para se fazer parecer muito mais impressionante e competente do que realmente era. Fernanda e Eduardo discutiam com entusiasmo o afetado suas férias recentes e exclusivas em Punta del Este, certificando-se cuidadosamente de que todos os presentes soubessem exatamente quão exclusivo, caro e inacessível havia sido o resort privado deles. Eu me sentei quieto e observador, comendo calmamente minha refeição gourmet, respondendo educada mas brevemente quando falavam diretamente comigo, mas definitivamente não me voluntariando muito ou contribuindo ativamente para as conversas superficiais. Este era meu papel normal e esperado nesses jantares familiares formais. O genro quieto, discreto e desinteressante, que simplesmente não estava bem à altura dos padrões elevados da família. Rafael, Roberto disse cerca da metade do prato principal. Estava conversando com o Guilherme Henriques no clube semana passada. Ele mencionou que sua firma tentou comprar uma das propriedades dele. Olhei para cima. Fazemos muitas tentativas de aquisição. Teria que verificar qual propriedade você está se referindo. O complexo de galpões na Avenida Industrial, Roberto disse. O Guilherme disse que você ofereceu cerca de 30% abaixo do valor de mercado. Ele ficou insultado. Sorri educadamente. Oferecemos o que a propriedade vale baseado na nossa análise. Se o Sr. Henriques acredita que vale mais, ele está livre para encontrar outro comprador. Esse é o problema da sua geração, Roberto disse, se aquecendo para o assunto. Nenhum respeito por relacionamentos estabelecidos, nenhuma compreensão de que negócios são construídos na confiança e reputação, não apenas números numa planilha. Prefiro deixar os números falarem por si mesmos, respondi. O rosto do Roberto ficou ligeiramente vermelho. Ele não gostava de ser contrariado, mesmo educadamente. Números não contam a história toda, Rafael. É isso que você não entende. O Guilherme Henriques e eu fazemos negócios há 30 anos. Há valor nesse relacionamento que suas planilhas não conseguem quantificar. Eu poderia ter dito a ele que Guilherme Henriques estava 3 meses atrasado nos pagamentos da hipoteca e provavelmente seria forçado a vender dentro do ano, provavelmente para mim a um preço ainda menor do que eu havia oferecido originalmente, mas não disse. Apenas assenti e voltei à minha refeição. Foi aí que Fernanda entrou na conversa. Rafael simplesmente não entende como negócios reais funcionam, ela disse. Eduardo diz que fundos de investimento como o dele são basicamente abutres devorando carcaças. Eduardo se mexeu desconfortavelmente. Ele nunca havia dito nada assim, pelo menos não na minha presença. Mas Fernanda adorava colocar palavras na boca dele para se fazer parecer melhor. Fundos de investimento servem uma função importante no mercado, disse calmamente. Fornecemos liquidez e capital para negócios que precisam. Vocês fornecem exploração, Fernanda disse, encorajada pelo vinho que vinha bebendo. Compram coisas baratas de pessoas desesperadas e vendem por lucro. Isso não é negócio, é roubo. Senti a mão da Vanessa no meu braço, um aviso para deixar para lá. Olhei para ela, vi a expressão familiar que significava: não cause problemas, não envergonhe a família. Eu me perguntei se Jackson Santana alguma vez recebia esse olhar ou se ela o reservava só para mim. Acho que devemos mudar de assunto, Vanessa disse quietly, mas Roberto não havia terminado. Não, vamos falar sobre isso, ele disse. Quero entender a filosofia de negócios do Rafael. Me ajude a entender como comprar propriedades em dificuldades por preços de liquidação é algo diferente de se aproveitar dos infortúnios das pessoas. Coloquei meu garfo cuidadosamente. Você preferiria que essas propriedades ficassem vazias? Preferiria que esses negócios declarassem falência e demitissem todos os funcionários? Porque essa é a dita alternativa. Eu compro ativos que estão falhando e os transformo em algo produtivo. Salvo empregos. Crio valor onde não havia nenhum. Você cria valor para si mesmo, Roberto retrucou. Não vista isso como caridade.
Nunca alejei que fosse caridade, disse. É negócio. O que é mais do que posso dizer sobre manter propriedades que estão sangrando dinheiro todo mês, só porque você é orgulhoso demais para admitir que o mercado mudou. A sala ficou muito quieta. Eu havia cruzado uma linha ao implicar que os negócios do Roberto não eram tão bem-sucedidos quanto ele alegava. Tiago estava olhando para o prato. Os olhos da Fernanda estavam arregalados de choque. Patrícia parecia querer se esconder embaixo da mesa. Roberto se levantou lentamente. Seu rosto estava da cor de carne crua. Como você ousa, ele disse, sua voz tremendo de raiva. Como ousa entrar na minha casa e me insultar? Não estou insultando você, disse, permanecendo sentado. Estou afirmando um fato. Imóveis comerciais estão mudando. Os métodos que funcionavam nos anos 80 não funcionam mais. Você precisa se adaptar ou vai ficar para trás. Saia, Roberto disse. Saia da minha casa. Foi aí que Vanessa fez sua escolha. Em vez de me defender ou tentar acalmar a situação, ela se virou para mim com olhos frios e disse: Rafael, talvez devêssemos sair. Não talvez ele esteja sendo irracional. Não talvez vocês dois devessem se acalmar. Apenas talvez devêssemos sair, como se eu fosse o problema. Algo dentro de mim se cristalizou naquele momento. Me levantei, mas não caminhei em direção à porta. Em vez disso, caminhei em direção ao Roberto. Ele pegou a taça de vinho na frente dele e, antes que eu pudesse dizer uma palavra, jogou o conteúdo diretamente no meu rosto. O vinho tinto me atingiu como um tapa, frio e chocante. Entrou nos meus olhos, no meu nariz, encharcou minha camisa. Fernanda começou a rir imediatamente. Aquela risada cruel e deliciada que dizia: finalmente alguém o colocou no lugar dele. E então vieram aquelas palavras que selaram o destino deles. Obrigada, pai. Talvez isso ensine algum respeito a ele, porco imundo. Senti minhas mãos apertarem a cadeira. A raiva estava lá, quente e imediata, mas por baixo dela havia algo mais frio, cálculo. Eu vinha planejando isso por meses, esperando o momento certo. Eles acabavam de me dar esse momento. Peguei meu celular e fiz a ligação. Santos disse: é hora. Execute tudo o que discutimos. Malcolm Santos era meu advogado, um dos melhores litigantes financeiros do estado. Vínhamos nos preparando para este momento há 3 meses, desde que decidi que meu casamento havia acabado e o tratamento da família Mendonça havia cruzado da rudeza para a hostilidade ativa. Rafael, o que está acontecendo? Vanessa perguntou quando desliguei o telefone. Havia incerteza na sua voz agora. Talvez a primeira rachadura na armadura dos Mendonça. Acabou, disse simplesmente. Acabou de ser tratado como lixo por esta família. Acabou de ser zombado e humilhado e acabou com você. Do que você está falando? Roberto exigiu. Quem você acabou de ligar? Meu advogado, disse. A partir deste momento, estou entrando com um pedido de divórcio. Vanessa pode esperar receber os papéis amanhã de manhã. Também estou entrando com uma ação civil contra você, Roberto, por agressão. Esse vinho que você jogou não foi apenas ofensivo. É agressão documentada e filmada. Peguei meu celular e mostrei a eles a tela. Eu estava gravando desde que me levantei, capturando tudo, incluindo o Roberto jogando vinho. Você não pode fazer isso, Fernanda gaguejou. Isso é ilegal. Na verdade, neste estado, posso gravar qualquer coisa que queira numa residência privada se sou participante da conversa. A lei é muito clara sobre isso. Tiago finalmente falou. Rafael, vamos todos nos acalmar e conversar sobre isso racionalmente. Estou sendo racional, disse. Provavelmente pela primeira vez em 8 anos. Santos também está entrando com moções para congelar todos os bens matrimoniais pendentes, os procedimentos de divórcio. E ele está iniciando procedimentos de execução hipotecária em 3 das suas propriedades, Roberto. O rosto do Roberto foi do vermelho ao branco. Do que você está falando? Você não possui nenhuma das minhas propriedades. Não, mas possuo as notas hipotecárias, disse. Comprei-as dos seus bancos 3 meses atrás. Você está atualmente 60 dias em atraso em 2 delas e 30 dias em atraso na terceira.
Eu poderia ter trabalhado com você nisso, mas não mais. Estou cobrando as notas imediatamente. A sala explodiu. Todo mundo estava falando ao mesmo tempo, mas eu não havia terminado. Tiago, sua firma está prestes a perder a conta Henriques. Comprei a propriedade do Guilherme Henriques ontem, e ele solicitou que um advogado diferente cuide da transação. Dados os problemas de performance recentes da sua firma, suspeito que ele levará todos os negócios dele para outro lugar. O rosto do Tiago empalideceu. Fernanda, você pode querer perguntar ao Eduardo sobre os pedidos de resgate que o fundo dele vem recebendo. Pelo que soube, ele perdeu cerca de 40% dos ativos sob gestão neste trimestre. Acontece que performar abaixo do Ibovespa por 3 anos consecutivos deixa os investidores nervosos. Eduardo parecia que ia vomitar. E Patrícia, você pode querer conversar com Roberto sobre a segunda hipoteca que ele fez nesta casa para cobrir suas contas do cartão de crédito. Essa nota vence em 6 meses, e dado o estado atual do portfólio dele, duvido que ele consiga refinanciar. A mão da Patrícia voou para a boca, mas desta vez foi choque genuíno. Você é um monstro, Vanessa sussurrou. Olhei para minha esposa, a mulher que eu havia amado, a mulher que vinha me traindo com Jackson Santana há 6 meses. Não, disse quietly. Sou apenas alguém que se cansou de ser tratado como nada por pessoas que são nada. Caminhei até a porta, vinho ainda escorrendo do meu cabelo. Na soleira, me virei uma última vez. Feliz ano novo, pessoal. Espero que seja tudo o que vocês merecem. As próximas 72 horas foram caos. Santos trabalhou mais rápido do que eu pensava possível, protocolando todas as moções necessárias e entregando papéis para todos que precisavam. Vanessa recebeu papéis de divórcio no dia 1º de janeiro. Roberto recebeu avisos de execução no dia 2 de janeiro. A firma do Tiago recebeu aviso formal de que a conta Henriques estava se mudando no dia 3 de janeiro. Meu telefone tocava constantemente. Vanessa ligou 16 vezes no primeiro dia, deixando mensagens que iam de raiva à súplica e de volta à raiva. Tiago ligou, tentando negociar algum tipo de acordo. Até Patrícia ligou chorando, me pedindo para reconsiderar. Não atendi nenhuma delas. Não havia mais nada a dizer. O relatório do detetive particular sobre o caso da Vanessa foi para Santos, que o incorporou ao pedido de divórcio. Sob as leis do nosso estado, adultério afetava a divisão de bens. Vanessa não ia sair com metade de tudo que eu havia construído. Teria sorte se conseguisse 20%. As propriedades do Roberto eram uma questão diferente. O processo de execução levaria meses, mas o dano à sua reputação foi imediato. A notícia se espalhou pela comunidade de imóveis comerciais de que Roberto Mendonça estava superendividado e enfrentando execução. Seus outros credores começaram a cobrar suas notas. Seus inquilinos começaram a procurar outros espaços. Seu império cuidadosamente construído começou a ruir. Não senti satisfação nisso, apenas um senso frio de justiça sendo servida. Cerca de uma semana depois do jantar, finalmente atendi uma das ligações da Vanessa. Rafael, por favor, ela disse. Sua voz estava rouca, como se estivesse chorando. Precisamos conversar. Não há nada para conversar, disse. Você está destruindo minha família. Não, Vanessa. Estou responsabilizando sua família por anos de me tratarem como lixo. Há diferença. Meu pai cometeu um erro. Ele estava bêbado, não quis dizer aquilo. Seu pai vem cometendo erros há 8 anos, disse. Cada comentário sarcástico, cada gesto desdenhoso, cada vez que me tratou como se eu não fosse bom o suficiente para casar com a filha dele. Esses não foram erros, foram escolhas. E agora, ele está vivendo com as consequências. E quanto a mim? Vanessa perguntou. E quanto ao nosso casamento? Quase ri. Você quer dizer o casamento que você vem traindo há 6 meses? O casamento onde você deixou sua família me zombar e nunca uma vez me defendeu? Esse casamento? Silêncio. Eu sei sobre o Jackson, disse quietly. Sei há 4 meses. Tenho fotos, Vanessa. Vídeos, mensagens de texto onde vocês dois riem de como que eu sou ingênuo. Então, por favor, não fale comigo sobre nosso casamento como se significasse algo para você. Rafael, me desculpe. Cometi um erro. Estava confusa. Jackson não significa nada.
Talvez ele não signifique, concordei. Mas isso só torna pior. Você jogou fora nosso casamento por alguém que nem importa para você. Podemos tentar novamente? Vanessa perguntou. Podemos fazer terapia de casal ou algo assim? Não, disse. Porque isso não é sobre Jackson. É sobre quem você se tornou. Ou talvez quem você sempre foi. Você deixou sua família me tratar como lixo porque, no fundo, concordava com eles. Achou que eu não era bom o suficiente. E quando alguém que parecia mais interessante apareceu, você pulou na oportunidade. Isso não é verdade. Então por que não me defendeu? Perguntei. Naquele jantar ou qualquer outra hora, por que nunca disse ao seu pai para parar? Por que nunca disse a Fernanda para calar a boca? Por que nunca agiu como minha esposa, em vez de filha do Roberto? Ela não tinha resposta. O divórcio está prosseguindo, disse. Santos entrará em contato sobre o acordo. Dada a evidência de adultério, não espere muito. E Vanessa, me faça um favor. Diga ao Jackson que ele pode ficar com você. Vocês merecem um ao outro. Desliguei. Os procedimentos legais levaram meses, como essas coisas sempre levam. Roberto lutou contra as execuções, mas a lei estava do meu lado. Ele havia assinado as hipotecas. Havia perdido os pagamentos. O fato de que ele não sabia que eu era quem detinha as notas não mudava suas obrigações legais. Sua propriedade principal, Torre Mendonça, foi a primeira a ir. Executei e imediatamente a vendi para uma empresa de desenvolvimento por um lucro substancial. A ironia era que o comprador planejava renovar e modernizá-la, exatamente o que Roberto deveria ter feito anos atrás, em vez de deixá-la deteriorar enquanto cobrava aluguel de inquilinos cada vez mais desesperados. As outras duas propriedades seguiram em 3 meses. Roberto tentou declarar falência, mas seus advogados disseram que não ajudaria. As dívidas eram garantidas por imóveis. Falência poderia atrasar as coisas, mas o resultado seria o mesmo. A firma de advocacia do Tiago conseguiu sobreviver por pouco. Perder a conta. Henriques doeu, mas eles tinham outros clientes. O próprio Tiago me enviou um e-mail se desculpando por seu papel no tratamento da família. Não respondi. Suas desculpas chegaram 20 anos atrasadas e motivadas inteiramente por interesse próprio. Fernanda e Eduardo tiveram seus próprios problemas. O hedge fund do Eduardo entrou em colapso depois de uma série de investimentos ruins e resgates de clientes. Ele acabou aceitando um emprego como analista financeiro na firma de outra pessoa, ganhando uma fração do que ganhava antes. Fernanda se divorciou dele 6 meses depois. Aparentemente, um homem que não conseguia manter o estilo de vida dela não valia a pena manter por perto. Os valores da família Mendonça em ação. Patrícia se mudou para uma casa menor depois que Roberto teve que vender a mansão para cobrir suas dívidas. Ela me ligou uma vez, perguntando se eu consideraria comprá-la para que ela pudesse pelo menos ficar em arredores familiares. Recusei que outra pessoa fosse dona da casa onde Roberto jogou vinho no meu rosto. O divórcio da Vanessa foi finalizado depois de 8 meses de briga legal. Ela lutou por mais, alegando estresse emocional e argumentando que as propriedades do pai não deveriam contar no acordo. Santos destruiu esses argumentos com a evidência de adultério e documentação das minhas reivindicações de propriedade separada. No fim, Vanessa saiu com 800 mil em seu carro. Dado que eu valia 280 milhões, ela esperava muito mais. A vi uma última vez na audiência final. Ela parecia diferente, menor de alguma forma, como se a confiança que vinha de ser uma Mendonça tivesse sido despojada. Ela tentou se aproximar de mim no corredor do tribunal, mas passei por ela sem reconhecer. Não havia mais nada a dizer. Um ano depois daquele jantar de Réveillon, eu estava sentado no meu novo escritório, com vista para o horizonte da cidade. Meu fundo havia crescido para 1,6 bilhão em ativos sob gestão. Eu havia adquirido 2 propriedades a mais no centro da cidade e estava em negociações para uma terceira. Os negócios estavam bons, melhor que bons. Minha assistente bateu na porta. Senhor Oliveira, há alguém aqui para vê-lo. Ela não tem marcação, mas diz que é importante. Olhei para cima do computador. Quem é? Diz que se chama Amanda Rodrigues. É curadora do Museu de Arte Contemporânea.
Senti um pequeno sobressalto de interesse. Eu havia sido um patrono do museu desde meu divórcio, comparecendo a inaugurações de galerias e exposições. A arte havia se tornado um refúgio, um lembrete de que havia beleza e significado, além de balanços e aquisições de propriedades. Mande-a entrar, disse. Amanda entrou no meu escritório com a confiança de alguém que sabe o que quer. Ela provavelmente estava na casa dos 30, com cabelo ruivo e olhos inteligentes, que captaram tudo sobre o espaço numa única olhada. Senhor Oliveira, ela disse, estendendo a mão. Obrigada por me ver sem marcação. Me chame de Rafael, disse, apertando sua mão. O que posso fazer por você? Estou aqui para pedir dinheiro, ela disse diretamente. O museu está planejando uma grande expansão e estamos procurando doadores que entendem o valor da arte em nossa comunidade. Sorri, apesar de mim mesmo. Essa é uma abordagem refrescantemente direta. Não acredito em desperdiçar o tempo das pessoas, Amanda disse. Você é um empresário bem-sucedido. Valoriza a eficiência, então estou sendo eficiente. Conversamos por uma hora sobre os planos do museu, sobre arte contemporânea, sobre o papel da cultura no desenvolvimento urbano. Amanda era brilhante, apaixonada e completamente não impressionada com minha riqueza ou sucesso. Ela se importava com arte, com o museu, com criar algo significativo para a comunidade. Quando ela saiu, eu havia me comprometido a doar 20 milhões de reais para o projeto de expansão. Também a convidei para jantar. Ela disse sim. A família Mendonça desapareceu na memória ao longo do ano seguinte. Soube isso através de vários canais que Roberto havia aceito um emprego numa empresa de gestão de propriedades, essencialmente trabalhando para outra pessoa depois de décadas sendo seu próprio chefe. Tiago ainda estava praticando direito, ainda medíocre. Fernanda havia se casado novamente, desta vez com um homem que trabalhava em seguros. Patrícia havia controlado seus gastos. Ou talvez simplesmente não tivesse mais o dinheiro do Roberto para gastar. Vanessa se mudou para o Rio de Janeiro. Alguém me disse que ela estava trabalhando numa galeria em Ipanema, tentando recomeçar a carreira que havia abandonado quando se casou com o estilo de vida Mendonça. Desejei-lhe bem, de forma abstrata, como você deseja bem para alguém que costumava importar, mas não importa mais. Amanda e eu namoramos por 6 meses antes que eu a pedisse em casamento. Ela disse sim, mas com condições. Ela manteve seu apartamento como espaço de estúdio. Manteve sua independência. Deixou claro que estava comigo porque queria estar, não porque precisava de algo de mim. Era exatamente o que eu precisava. No Réveillon, exatamente 2 anos depois de Roberto ter jogado vinho no meu rosto, Amanda e eu oferecemos um jantar no meu cobertura. A lista de convidados incluía Santos e sua esposa, Marcos Fleming e seu parceiro, vários colegas do meu fundo e um punhado de amigos da Amanda do mundo da arte. À meia-noite, enquanto o champanhe fluía e todos celebravam, Amanda me puxou para a varanda. Sabe o que eu amo em você? Ela perguntou. Minha beleza devastadora e charme, sugeri. Ela riu. Não, bem, sim, mas não era isso que ia dizer. Amo que você conhece seu valor. Não precisa de ninguém para validá-lo. Não precisa de ninguém para dizer que você é bem-sucedido, ou inteligente ou valioso. Você simplesmente é. Puxei-a para perto, olhando para as luzes da cidade espalhadas abaixo de nós. Tive que aprender isso da forma difícil. As melhores lições geralmente são assim, Amanda disse. Ficamos ali no ar frio de janeiro, ouvindo os sons de celebração dentro de casa, e percebi algo importante. A família Mendonça achou que estava me ensinando uma lição, quando me tratavam como se eu não fosse bom o suficiente. O que realmente me ensinaram foi que ser bom o suficiente para as pessoas erradas não significa nada. Construí meu sucesso nos meus próprios termos. Me afastei de pessoas que não me valorizavam e encontrei alguém que me amava, não apesar de quem eu era, mas por causa disso. Aquele vinho no meu rosto havia sido o despertar que eu precisava, não para provar algo aos Mendonça, mas para provar algo para mim mesmo, que eu merecia melhor, que eu valia mais do que eles jamais me deram crédito. E enquanto Amanda e eu voltamos para dentro para nos juntar aos nossos amigos, percebi que a melhor vingança não foi destruir a família Mendonça. A melhor vingança
Foi construir uma vida tão boa que eles não poderiam tocá-la mesmo se tentassem. Roberto Mendonça havia jogado vinho no meu rosto, pensando que estava me colocando no meu lugar. O que realmente fez foi me libertar, e por isso, suponho que deveria agradecê-lo. Obrigado por ouvir minha história. Se ela te tocou, deixe um like. Escreva em um comentário o que mais te falou e inscrevam-se no canal. Muitas mais histórias estão por vir. Este não é o fim do meu. Este é apenas o começo de algo melhor.